Graça e paz, igreja. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém? Estou um pouco rouca. Estamos aí com 21 dias de oração. E aí a garganta nesse tempo vai ficando cada dia mais falha. Mas Deus é bom. Amém? Aleluia. Bom, meus queridos, estamos aí já no terceiro dia, na terceira terça-feira da campanha Estratégia nas Guerras. Amém? Para que você possa se aceitar, Deuteronômio 20. Amém? Abra suas Bíblias, Deuteronômio 20. Nós vamos ler quatro versículos, do verso 1 ao verso 4. Aleluia. Quando Deus Ele tira o povo do Egito e está caminhando com o povo, Ele vai dando para Moisés leis, normas, estatutos, mandamentos, e o Senhor deu uma lei para as guerras. Amém? Estamos falando de guerra, então vamos ver o que o Senhor, deixou ordenado para quando estivermos nos dias de guerra. Vocês acharam? Deuteronômio capítulo 20? Amém. Amém? Diz assim, meus irmãos, verso 1: quando saíres a peleja contra os teus inimigos e vires cavalos e carros, o povo maior em número do que tu, deles não terás temor, pois o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, está contigo. E será que quando vos achegardes à peleja, o sacerdote se adiantará e falará ao povo, e dirá: ouve, ó Israel, hoje vos achegai a peleja contra os vossos inimigos, que não se amoleça o vosso coração, não temais, nem tremais, e nem vos atemorizeis diante deles, pois o Senhor vosso Deus é contigo, e pelejará contra os vossos inimigos, e vos salvará. Amém? Amém. Deus maravilhoso, esta é a tua palavra, Senhor. Muito obrigado, meu Deus, porque a graça de Deus é derramada em nossos corações. Fala conosco, Senhor, nos dê estratégia. Pai, cada um tem uma guerra, uma batalha, uma luta, Senhor, mas eu creio, Pai, que o Senhor é o Deus, meu Pai amado, que vai na nossa frente, nos capacitando, nos encorajando, Senhor, nos trazendo, meu Deus, a vitória. Oro, meu Deus, para que o Espírito Santo seja comigo, seja com a sua igreja, nos abençoando com essa palavra santa e poderosa. É o que eu oro e peço em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Pode se assentar, dando glória a Deus. Aleluia. Queridos, nós vemos que nós falamos de guerra, E todo cristão, ele é chamado, ele é convocado à batalha. Amém? Porque uma guerra, queridos, queira você ou não, todos têm, todos enfrentam. Um dia ou outro, nós vamos enfrentar uma guerra. Nós vamos enfrentar uma batalha na nossa vida. Nós vamos enfrentar uma luta, Pode ser agora, ou um dia ou outro, queira nós ou não, nós vamos enfrentar uma guerra. Sabe por quê, queridos? Porque o Senhor, Ele falou que as coisas não seriam fáceis para nós aqui. Então, quando somos chamados, para a guerra, nós somos chamados também para compor o exército do Deus vivo. Sabendo que o nosso Deus, como já foi cantado aqui, pelo nosso querido irmão José, ali, que o Senhor é o Jeová, é o Deus, que destrói nossos inimigos, que destrói fortaleza. Ele é o Senhor das batalhas. Então, a Bíblia, que ela vai falando para nós muitas vezes que as batalhas que lá no povo de Israel foi muitas vezes literal. E porém hoje, essas batalhas, muitas delas são emocional, muitas delas são espiritual, muitas delas são físicas, muitas das batalhas são familiar, muitas das batalhas hoje são financeiras, mas todas as batalhas, meus queridos, são guerras a ser conquistadas. Então eu não sei, qual é a sua batalha, qual é a sua luta, não sei se é espiritual, se é física, emocional, familiar, financeira, eu não sei, mas uma coisa eu sei, queridos, que todas as suas batalhas, seja ela qual for, serão conquistadas por Deus, porque o nosso Deus não perde batalha, amém? Lá no livro de Efésios, capítulo 6, verso 12, vai dizer: não temos que lutar contra carne e sangue,
destruir, mas sim contra principados, potestades e dominadores, contra príncipe das trevas deste século, contra hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então a nossa guerra, ela não é, irmãos, sabe, algo que você desconheça, né? O crente, ele conhece, ele já sabe que uma hora ou outra nos virá guerras, batalhas, dificuldade, mas nós temos um Deus que é maior do que todas elas. Lá em 2 Coríntios capítulo 10, no verso 4 diz: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Amém? Mas quando nós vemos aqui a palavra que nós lemos em Deuteronômio, vai mostrar que é Deus, que Deus é o Senhor das guerras, Ele é o Senhor das batalhas. Deus enfatiza a nós, sabe, irmãos queridos, e também aos soldados, aos filhos de Israel, sabe, querido, que nós poderíamos crer na vitória nas nossas guerras. Já pensou um soldado ir para a guerra já pensando na derrota? Que coisa triste, né? Já pensou o soldado alistado para uma guerra, para uma luta, ele já sai, já parte para a guerra como um derrotado. E aí, irmãos, é derrota na certa. É derrota na certa. Mas nós, o povo de Deus, como o povo de Israel, como o povo de Deus hoje, irmãos, precisamos enfrentar nossas guerras, lutar nossas guerras como vitoriosos. Como vitoriosos. Sabe por quê? Porque a força não é nossa. Amém, irmãos? Quem vai na frente da nossa batalha é o Senhor. Amém? Por mais que venha contra nós grandes dificuldades, grandes exércitos, por mais numeroso que ele seja, por mais potente que sejam as suas armas, o Senhor dos exércitos luta por nós. O Senhor luta por nós. Ele luta pela tua vida, Ele luta pela tua casa, Ele luta pela tua família, Ele luta por nós, amém? Nós temos um Deus que luta por nós. Agora o que nós precisamos é confiar verdadeiramente nesse Senhor. Amém? Para que nós não venhamos temer as guerras e as batalhas, pois jamais estaremos sozinhos. É isso que o Senhor fala, aleluia, aqui que ele diz para Moisés: quando saíres a peleja, quando? Ele não está dizendo que a guerra é todo dia. Ele está dizendo quando tiver, quando houver, quando você, né, enfrentar uma guerra, quando saíres a peleja contra o teu inimigo e vires cavalos, carros e povos maiores do que tu, porque muitas vezes nós sentimos assim no meio da guerra. A luta às vezes é tão grande que nós nos sentimos tão pequenos, tão incapazes, não é verdade? E a gente acha que será sucumbido pelos nossos inimigos, por aquele problema, por aquela enfermidade, por aquela dificuldade. E Deus vai falando assim: olha, deles não terás temor, pois o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, estará contigo. Olha, irmãos, uma coisa maravilhosa, né? Num tempo em que todo mundo, quando vê o circo pegar fogo, ele some, né? Sabe aquele amigo que está com você para tudo, mas quando o negócio fica estreito, o amigo vai embora. Sabe aquela pessoa que vive na sua casa, mas quando você passa pelo estreito, esse amigo mal te manda uma mensagem. Sabe quantas vezes nós estamos assim na guerra, abandonados, sozinhos, né? Porque as pessoas são limitadas para estar conosco, mas nós temos uma palavra de Deus que diz, querido, sabe, seja qual for o inimigo, por mais valente, por mais numeroso, por mais forte que ele seja, que vocês não venham temer, porque o mesmo Deus que salvou, que tirou do Egito, que encontrou você lá, aonde ele te resgatou, é o Deus que está contigo. É o Deus que vai contigo. É o Deus que vai contigo. Louvado seja o nome do Senhor. Para quê, meus queridos? Ainda vai dizendo aqui: será que quando vos achegardes à peleja, o sacerdote se adiantará e falará com o povo? Quando você estiver na guerra, quando você estiver, querido, sabe, perto, lutando, pelejando, Deus vai levantar sempre um porta-voz para trazer para você uma palavra de direcionamento, uma palavra de vitória, uma palavra de ânimo, amém? Por isso, ande com homens e mulheres de Deus. Para de andar com gente pessimista, para de andar com pessoas que não oram, com pessoas, sabe, que é carnal. Essas pessoas
te jogar para baixo. Essas pessoas na hora da luta, elas só vão, sabe, criticar você, murmurar contra aquilo que você está vivendo. Por isso nós precisamos, nas horas da guerra, quando nós estivermos na peleja, pelejando, vamos ouvir homens e mulheres de Deus, pessoas que oram, que estejam ali para te direcionar, para te aconselhar, sabe, para poder te dar, sabe, querido, um consolo, um fortalecimento, uma oração. E muitas vezes a gente vai ouvir aquele incrédulo, a gente vai ouvir aquele irmão, aquela irmã que é carnal e esquece de procurar um homem, uma mulher de Deus, que às vezes está até orando por nós, sabe, queridos? E muitas vezes nós precisamos de instrução na batalha, nós precisamos ouvir, nós precisamos também, sabe, querido, obter conselhos. Porque, irmãos, para vencer é preciso fé, sabe, é preciso coragem, é preciso bom ânimo, sabe, é preciso nós obedecermos, sabe, exercer a obediência no tempo da batalha, no tempo da guerra. No tempo da guerra nós precisamos ter disposição, como eu falei para vocês. Já pensou, o soldado já vai para a luta como um derrotado, ele já vai para a luta, sabe, sem ânimo até mesmo de segurar um armamento, até mesmo sem disposição, não é verdade, de pelejar as suas batalhas. A batalha é tua, nós precisamos nos posicionar e lutar as nossas guerras. Não adianta protelar, não adianta deixar para amanhã aquilo que você precisa fazer hoje. Então que nós venhamos nos posicionar. Muitas vezes é necessário essa disposição, irmãos, de querer lutar, porque não adianta Deus estar indo na frente e você está parado lá atrás, não é verdade, sentado, né, querendo que tudo caia no nosso colo, na nossa mão, e a gente não fazer nada. Não, tem a nossa parte no milagre, tem a nossa parte na conquista. A conquista não é só a parte de Deus. Deus, Ele faz o impossível. Deus nos garante, sabe, meus filhos, que vai na nossa frente. Mas nós precisamos fazer a nossa parte. E muitas vezes é natural que eu e você nos sentimos fracos, sabe, que desanimados, mas a palavra de Deus diz que nós precisamos nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Aonde você está abastecendo a sua vida espiritual, carregando as suas baterias espirituais? Aonde? Sabe, irmãos, porque muitas vezes nós estamos colocando a tomada do nosso carregador espiritual numa tomada errada, sabe? Eu não sei se vocês já tiveram essa experiência. Muitas vezes eu coloco o meu celular para carregar numa tomada e estou lá pensando que ele está carregando e não está carregando nada. E quando eu vou ver, está lá, sabe, irmãos, descarregado. E às vezes a gente coloca também em qualquer lugar, em qualquer coisa, e não estamos recebendo uma recarga necessária. É necessário colocarmos, irmãos, sabe, queridos, a recarga da nossa bateria no lugar certo, em Deus. É só Deus que é a nossa força, é só Ele que pode nos fortalecer. Não é o YouTube, não é o Facebook, não é a vizinha do lado, sabe, não é as pessoas, é em Deus. Nós precisamos recarregar todos os dias a nossa bateria no Senhor, fortalecer no Senhor, porque no Senhor, queridos, sabe, nós não vamos se sentir enfraquecidos, abatidos e desanimados, porque Ele é a nossa força. E quando nós vamos nos fortalecendo no Senhor, nós fortalecemos a nossa vida de oração. Nós queremos vitória sem oração. E não existe vitória sem oração. Não tem vitória sem joelho no chão. Não tem vitória. E não é orar 15 minutos não, irmãos. Tem guerras aí que está durando 2, 3, 4 anos. E como se vence? Às vezes o cristão quer uma vitória numa guerra tão tremenda, orando 15 minutos. Uma vez por semana. De vez em quando. Não vamos conseguir vencer. Mas se nós, irmãos, nos fortalecermos no Senhor e cada dia mais orarmos com mais intensidade, jejuarmos, querido, sabe, nos santificarmos, sabe, irmãos, sabe, preparar o nosso coração para estar mais perto de Deus e ainda mais, querido, estar na palavra de Deus, estratégia, alimento para a nossa vida, com certeza, irmãos, as guerras serão vencidas.
Nós vamos vencer as guerras. Nós vamos ser vitoriosos, como diz a palavra aqui do Senhor. E Ele vai dizer no verso 3: e dir-lhe-se-á: ouve, ó Israel, hoje vos achegai a peleja contra os vossos inimigos, e não amoleça o vosso coração. Não temais e não tremais, e nem vos atemorize diante dele. Amém? Coragem, coragem. O Senhor nos dá coragem. Coragem para enfrentar o diagnóstico, coragem para enfrentar o desemprego, coragem para enfrentar a adversidade, os problemas, coragem e fé, porque a fé produz coragem, a fé traz esperança. Então nós precisamos ter essa fé, irmãos, porque essa fé ela vai movimentando o nosso coração para que as outras estratégias de Deus venham a ser o que é alcançada, para que nós venhamos vencer todas as barreiras. Amém? Quando nós vemos Davi enfrentando, sabe, querido, a sua guerra, a sua luta, a sua batalha com Golias, nós vamos ver que ele não teve medo. Davi não teve medo, mas não porque ele era capaz. Davi não era capaz, Davi não era soldado, Davi não sabia manusear, querido, uma espada. Davi, sabe, ele ali naquele momento, ele não tinha nenhuma habilidade para exército. Davi, ele estava ali, sabe, querido, cuidando de ovelha, pastoreando, sabe, lá no campo, protegendo, cuidando, praticamente numa habilidade totalmente contrária à da guerra em que Saul estava, sabe, querido, jamais habilitado. Mas uma coisa é certa, Davi confiou na palavra de Deus. Aleluia! A ponto, meus queridos, de lá em 1 Samuel 17:45, Davi disse para Golias: o Senhor está contigo, pois por isso que Davi disse: eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Em nome de quem que você está lutando? Em nome de quem nós estamos indo para a nossa guerra? Em nome de quem, não é verdade? Nós estamos exercendo as nossas habilidades. Ai, pastor, eu não sei fazer nada, eu não sei fazer. Todos nós sabemos fazer alguma coisa. Nós temos habilidade de Deus. Amém? Além das armaduras espirituais que o Senhor nos disponibiliza, além, não é verdade, das estratégias, o Senhor nos dá habilidade. Todos nós temos habilidade. Nós podemos usar as nossas habilidades nas guerras, irmãos, e sairmos vitoriosos. Aleluia! Quando Davi ali, ele foi enfrentar Golias, sabe, queridos, a Bíblia vai dizer para nós que a armadura de Saul não serviu para Davi. A espada, talvez, não é verdade, de Saul, ele nem levou. Porque a Bíblia diz que Davi matou Golias, depois arrancou a cabeça com a própria espada do inimigo. Com a própria espada do inimigo, ele dissipou a cabeça. Qual foi a habilidade de Davi? Com que ele tinha habilidade? Com a funda. Amém? Era aquilo ali era a habilidade de Davi. Qual era a habilidade? Hoje nós estamos querendo usar a habilidade dos outros. Davi não usou a habilidade de Saul. Davi usou a habilidade que Deus havia dado. Hoje muita gente querendo copiar o outro. Ah, eu quero pregar que nem ela, eu quero cantar que nem ela, eu quero tocar que nem ela. Mas não é a sua habilidade. Nós temos que pôr a nossa habilidade que Deus nos deu em, sabe, irmãos, em funcionamento. E muitas vezes nós ficamos embaraçadas, querendo vestir a túnica do outro, querendo vestir a armadura do outro, sabe? Estamos perdendo tempo. Perdendo tempo. Quando nós confiamos na palavra de Deus, nós somos nós mesmos. Precisamos ser nós mesmos. Porque Deus nos conhece. Ele sabe quem somos. Ele sabe as nossas limitações. Ele sabe do que somos capazes. E é por isso que Ele nos ajuda. Se você souber fazer tudo, copiando o teu irmão, você não precisa de Deus. Para que nós vamos querer Deus? Nós vamos querer ser que nem os outros. Nós temos que colocar as nossas habilidades diante de Deus, sabe, querido, e saber quem Ele é. Davi sabia quem era Deus. Tanto é que quando Davi disse para Saul: eu venci um urso, eu batei um leão, porque a habilidade que ele tinha, já dada por Deus lá no campo, irmãos, era algo, sabe, diferente. Davi era responsável. Porque senão Davi não estava nem aí que o lobo, de verdade, que o urso, que o leão tragasse as ovelhas do seu pai. Não é assim que a gente faz, não estou nem aí, não é comigo.
Às vezes nós entramos na guerra dessa maneira. Ah, o problema é da esposa, não é meu. O problema é do filho, não é meu. O problema é do irmão, não é meu. Sabe, queridos, quando nós usamos a nossa habilidade, nós usamos para o quê? Para a defesa e também com responsabilidade. Porque o Senhor sempre dá uma estratégia. Mas Ele vai dar uma estratégia não usando os outros, usando você mesmo. Usando aquilo que Ele já te deu. Então a coragem de Davi era fruto de uma fé, sabe, queridos, de uma fé viva que estava dentro de Davi, que o fortalecia, que trazia ousadia, amém? Porque ele cria na palavra de Deus. Ele cria, sabe, querido, nessa palavra, aleluia, que Moisés trouxe para o povo, aonde diz assim: não temais e não tremais, nem vos atemorizeis diante dele, pois o Senhor vosso Deus é o que vai convosco e pelejará contra os vossos inimigos para te salvar. Aleluia. Quando Golias foi tentar persuadir a mente de Davi, falando que quem era Davi? Né? Quem era Davi que vinha com ele, não trazia espada, não trazia escudo, vinha com pedra, não é verdade? Quem era Davi? Davi não era nada. Uma coisa, irmãos, que nós precisamos aprender na guerra é guardar a mente. Temos que aprender a guardar a mente. Glória a Deus. Porque muitas vezes nós deixamos que o diabo enche a nossa mente de mentiras. Porque o diabo vai tentar te paralisar de uma forma ou de outra, dizendo que você não vai conseguir. E nós nos amedrontamos, porque nós começamos a enxergar nossa guerra maior do que o nosso Deus. Já pensou se Davi enxergasse Golias maior do que Deus? Teria sido derrotado Davi e todo o exército de Saul. Mas naquele momento, Davi, ele não ignorou o tamanho do Golias. Mas ele, querido, sabia e creu no tamanho do seu Deus. O tamanho do seu Deus. Nós precisamos fazer mais menção do Deus que nós servimos. Crescer mais a nossa fé, habilitar a nossa fé para os tempos de guerra. E como vamos fazendo isso? Ouvindo a palavra de Deus. Amém. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e pelo ouvir a palavra de Deus. Quando nós ouvimos a palavra e damos crédito, porque também não adianta eu ouvir a palavra e não dar crédito. Mas quando eu ouço a palavra, quando eu dou crédito à palavra, a minha fé cresce, a minha fé aumenta. Aleluia. A minha fé se fortalece. A minha fé, mas a gente ouve tudo, a gente ouve fulano, ouve Bertano, ouve ciclano, mas não quer ouvir o que a palavra diz. E aí a gente fica totalmente com a nossa mente contaminada. Sabe, irmãos? A gente fica totalmente com a nossa mente abalada. Com a nossa mente, sabe, queridos? Sabe, amedrontada. Porque daí a gente vai achando que as situações que nós passamos saem do controle de Deus. Não sai do nosso, mas não sai do controle da mão de Deus. A doença não sai do controle da mão de Deus. A morte não sai do controle da mão de Deus. A falta de dinheiro não sai do controle da mão de Deus. Nada sai do controle da mão de Deus. Ele sabe e conhece todas as coisas. E é por isso que a palavra de Deus traz essa segurança para nós, esse descanso. É difícil aceitar certas coisas, é difícil, mas nós temos que confiar que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Amém. Quando nós descansamos no cuidado da boa vontade de Deus para nós, queridos, sabe, não paralisamos diante das dificuldades. Nós podemos até se entristecer, podemos até se abater por alguns momentos, por alguns dias, por alguns segundos, mas não ficamos parados naquela situação. Deus quer que você levanta. Deus não quer que você fique parado, somente meditando ou olhando a tua luta. Ele quer que você levante, porque Ele já está na frente com você nessa batalha, para vencer a tua guerra. Diz, sabe, Davi, ele pode dizer no Salmo 37, 31, a lei do meu Deus está no meu coração e os meus passos não vacilarão. Aleluia. Sabe, queridos, é como diz o Salmo 91, amém? Que o Senhor dará ordem aos seus anjos, para que nós não venhamos tropeçar com o nosso pé em pé. Nós estamos vivendo um tempo, meus irmãos, em que as lutas vêm para nos dar, sabe, queridos, crescimento,
para nos levar para a terra prometida, sabe, para a promessa de Deus, mas a gente acaba se corrompendo, se perdendo, e muitas guerras são perdidas por falta da nossa visão de entendimento. Então, assim como Davi, nós também precisamos confiar na palavra de Deus, irmãos. Precisamos confiar, amém? Porque, queridos, aonde o próprio Deus declara, dizendo, quando saíres a peleja contra os teus inimigos, né? E quem são os teus inimigos? Quem é os teus inimigos hoje? Porque Deus está falando para você, quando você sair contra ele, contra este inimigo que tem te afrontado, que tem levantado essa guerra contra você, contra a sua casa, contra a sua família, não é verdade? Então que você possa, aleluia, ver que Deus será contigo. Deus é contigo. Amém? Porque, irmãos, cedo ou tarde nós vamos ter que enfrentar. Cedo ou tarde. Às vezes a gente tem uma cirurgia para fazer e a gente não quer fazer. Mas Deus vai falar assim, né? Quando Deus, Ele quer, Ele cura. Às vezes Ele quer que você passe, nós temos que passar. Às vezes uma porta de emprego, às vezes, queridos, vem situações que a gente não queria, mas nós temos que enfrentar. Nós temos que enfrentar. Tanto é que quando Jesus estava para enfrentar a cruz, o que ele foi orar? Se for possível, afasta de mim esse cálice, Senhor. Mas todavia, faça a tua vontade. Às vezes também a gente não quer passar por certas coisas. Mas eu creio que a vontade de Deus, que é perfeita, boa e agradável, ela vai nos direcionar no sentido certo da vitória de Deus. Amém. Da vitória de Deus. Amém. Amém. Então, queridos, hoje, né, a palavra de Deus vai dizer assim, que se vierem os cavalos, os carros, os povos maiores em números, amém, que nós venhamos ter a certeza, amém, queridos, que o nosso Deus é maior e mais forte do que qualquer um deles, amém? Então não tema, meus queridos, não tenha medo. Hoje o Senhor te ordena a não temer, mas confiar no Senhor, é confiar em Deus, amém? Lá em 2 Crônicas 20, a vitória de Josafá foi uma vitória em Deus. É Deus que nos dá a vitória. É em Deus que está a nossa vitória. Amém? Aqui, segundo Crônicas, eu achei aqui interessante porque a gente lê a palavra de Deus e a palavra de Deus, ela vai abrindo o nosso entendimento e nos encorajando. E não adianta ficar nervoso com a guerra. Eu vejo tantos irmãos perdendo a guerra por causa do nervosismo. Quem disse para você que você é nervoso, você vai ganhar? Quem disse para você que nervosismo é estratégia para ganhar? Nervosismo é estratégia para perda. Por quê? É o meio de você perder a cabeça. Quem está nervoso não tem controle. Perde o autocontrole. Então nós precisamos, nas horas das guerras de batalha, manter o controle. Manter o equilíbrio emocional e espiritual e principalmente sentimental, porque senão nós vamos ser seduzidos pelo diabo. O nosso inimigo, ele vai contaminar a nossa mente, ele vai contaminar. Vocês lembram, não é verdade, o que aconteceu com Elias? Elias, depois que ganhou o desafio, Elias, depois que derrotou os profetas de Baal, com uma palavra que Jesus falou, aquele homem o quê? Temeu, abalou a estrutura. Por quê? Abalou a emoção, abalou, sabe? Às vezes vem uma prova logo após uma conquista. E nós precisamos estar firme. Aquele que deu a conquista agora, que deu a conquista lá atrás, vai dar a conquista lá na frente. Aleluia. Então lembre disso. Está enfrentando uma luta, está passando por problema, nada de ficar nervoso, nada de perder o equilíbrio. Seja pacífico, frutifica. Porque as estratégias são perdidas. Na guerra, se nós perdemos, sabe que é do equilíbrio emocional. Nós vamos brigar, nós vamos xingar, nós vamos murmurar, e isso não vai dar certo. Então que a gente mantenha o nosso equilíbrio. Aqui vai dizer a palavra do Senhor no verso 3. A palavra diz assim que, então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor e apregou o jejum em todo Judá. Quando houve um levante de uma guerra grande contra Josafá, esse
esse homem vai e se prostra diante de Deus, para buscar em Deus uma palavra, um conselho, uma estratégia. E com isso ele apregou um jejum e chama todos para jejuar com ele. Na hora da guerra, o que nós temos feito? Sabe que nós temos ido, como disse assim, com esse quebrantado coração, nos prostrar diante de Deus e pedir para Ele uma palavra? Ou a gente já se revolta, já xinga, já fica nervoso, já procura um culpado, né? Não, irmãos, faça como Josafá. Por mais que você está temendo, por mais que você, né, tá com seu coração aí tremendo, porque às vezes a guerra é tão grande que a gente teme. Mesmo assim, proste diante de Deus. Busque em Deus uma palavra. Aleluia. Busque em Deus um conselho. Busque em Deus uma estratégia. Amém? E o Senhor vai conceder para você uma resposta. Porque na oração e o jejum são armas poderosas que nos levam à presença de Deus. Amém? Lembra de Esther? As forcas já estavam preparadas para ela e para o seu povo. Aquela mulher falou assim: o decreto já estava assinado. Perante os homens não tinha como revogar. Mas aquela mulher, ela se prostrou diante da ameaça. E ela propôs no coração orar e jejuar e pedir para Deus uma estratégia. E Deus deu. Deus deu uma estratégia, amém, irmãos? Que ela conseguiu convencer o rei Naamã para ir no banquete da casa dela. Então é assim que Deus trabalha. Amém? Que nós venhamos, queridos, pegar esses exemplos. Josafá, ele fez menção das promessas de Deus, das palavras de Deus. Josafá se humilha em buscar a Deus e Deus responde. No versículo 15, a resposta de Deus veio dessa maneira: não temais, não vos assusteis por causa dessa grande multidão, porque a peleja não é sua, senão de Deus. Aleluia. Sabe, é Deus que se responsabiliza. É Deus, meus irmãos, como no verso 16, sabe, aceita o desafio, enfrente as suas guerras com fé, com obediência e humildade, e Deus pelejará por nós. Aleluia. E nós sairemos vencedores. Verso 17 de 2 Crônica diz assim: nesta peleja não tereis que pelejar, parai, estai de pé e vede a salvação do Senhor para convosco. Não temais, não vos assusteis, amanhã saia ao encontro, porque o Senhor será convosco. Amém. Aquilo que for para nós fazermos, que for nossa responsabilidade, nós vamos nos levantar e vamos fazer. Aquilo que for responsabilidade de Deus, Ele fará por nós. Amém? É como uma prova de faculdade. Às vezes eu tenho que fazer uma prova de faculdade, é um desafio. Eu não posso tirar uma nota baixa, mas aí eu não estudo, mas aí eu não me preparo. E depois chega lá, irmãos, eu quero que Deus me ajude. A responsabilidade de estudar é minha. E a responsabilidade de me ajudar a fazer lembrar na hora é a de Deus. Então tem situações na nossa guerra que nós responsabilizamos Deus para tudo. Mas a tua parte Ele não vai fazer. Ele só vai fazer aquilo que é a parte dele, a responsabilidade dele. A responsabilidade de Deus na peleja de Josafá era confundir os inimigos. Mas Josafá tinha que estar de pé. Ei, amantorabá. Queremos vencer deitado? Queremos vencer prostrado? Queremos vencer, sabe, queridos, murmurando? Não! Para vencer as nossas guerras, nós temos que estar de pé. E como vamos ficar de pé? Através da fé, através da palavra, da oração, do jejum, das promessas do Senhor. Nós vamos ficar de pé para ver a salvação de Deus, para ver o livramento
Senhor teu Deus será contigo. Se eu tenho que ir, se eu tenho que enfrentar a minha luta, a minha guerra, é no nome do Senhor eu vou. E o Senhor será comigo. E muitas vezes a gente se esconde. A gente vai protelando a nossa vitória. Não, meus queridos, hoje Deus não quer que você protele. Se você tem uma guerra para vencer, sabe, pega essa palavra hoje. O Senhor pelejará por você. Não temas, mas fique de pé. Se levanta na presença do Senhor. Se levanta, toma posição. Sabe, toma posição. E aí, vai ao encontro. Vai lá. Queremos porta de emprego, queremos cura. Vamos procurar o médico. Sabe, vamos lá enviar currículo. Vamos fazer a nossa parte. E o impossível Deus vai fazer pra gente. Aleluia. Ah, eu preciso pedir perdão. Vai lá, pede perdão. Faz a sua parte. E Deus convencerá o coração do teu irmão, o coração da pessoa, para que venha te perdoar. O Senhor fará o impossível. Deus. Aleluia. E Josafá, queridos, a posição de Josafá, sabe, no meio da ameaça, foi adorar o Senhor. A posição de Davi foi adorar o Senhor. A posição de Esther, depois que venceu, foi adorar o Senhor. A festa do Purim. E depois aqui Débora, ela adorou o Senhor com aquele canto que nós estamos na campanha. E você tem adorado o Senhor? Será que nós temos adorado o Senhor enquanto estamos lutando? Ou nós estamos reclamando enquanto estamos lutando? Porque hoje tudo é motivo de reclamação. Cuidar do filho, fazer compra, as nossas responsabilidades é motivo de reclamação. E o diabo fica só escutando, porque nós vamos mandando canção para ele, adoração em todo momento. Do momento que você para de murmurar e que você começa a adorar, a Bíblia diz que o Senhor por ti começa a pelejar. A estratégia de guerra para o Senhor, para Josafá, coloca os cantores na frente. Vai na frente. Eu quero louvor. Conforme o louvor foi sendo entoado, eles estavam cantando, na verdade, que as misericórdias do Senhor era a razão de não sermos consumidos. E sabe, irmãos, como eles estavam adorando o Senhor por eles estava pelejando. A maior estratégia de guerra, irmãos, sabe, é a fé, é a obediência, amém? A disposição, é o jejum, é a oração e é a adoração ao Senhor. Amém? Como é difícil voltar para agradecer. Como é difícil. Mas nós precisamos voltar para agradecer. Amém? Porque quando nós vencemos as guerras, nós adoramos o Senhor. Débora fez um canto para Deus. Ana fez um canto para Deus. Amém? Davi adorou o Senhor. Josafá adorou o Senhor. Esther, sabe que eles também fizeram uma festa para Deus. E nós? E nós? Então que nessa noite o Senhor continue pelejando por você. Amém? Não importa qual seja a sua guerra, a sua luta, o seu problema, Deus está contigo. Enfrente as suas batalhas. Amém? Ponha Deus na sua frente. Obedeça a sua vontade, a sua palavra. Não distraia. Amém? Sabe, muitas vezes o soldado distraído, ele é presa. Ele é presa por um míssil, por uma bala. Ele é presa por diabo. E nós temos essa mania de distração. No mundo espiritual, a gente distrai muito. Não podemos distrair. Amém? Que nós venhamos estar apercebidos e atentos. Deus está conosco? Tá. Mas Jesus disse, orar e vigiar. Então a vigilância é nossa, não é de Deus. É nós que precisamos vigiar em todo o tempo. Amém? Nos santificando, queridos. Porque a ordem de Deus para Josué, quando ele foi atravessar o Jordão, santifica o povo. Porque amanhã eu farei proeza. Santifica. Santifica o teu coração. Santifica a tua vida. Porque o que Deus está preparando para você é coisa grande. É coisa maravilhosa. Amém? Nós vamos vencer. Ontem eu estava lá na Aliança Reino, o encontro das pastoras. E interessante que uma bispa, ela veio para orar para mim. E ela falou assim para mim, dessa igreja. E ela falou assim para mim, assim, pastora, aquela obra vai romper como um parto. Sabe quando o parto está complicado? Né?
o bebê não nasce, como ele está meio lá entalado lá, assim está aqui. Mas ela falou assim, mas vai haver uma ruptura. Vai haver uma ruptura tão grande, pastor, que o Senhor vai alcançar outros lugares. De tão grande que será o mover de Deus. Só que tem que quebrar isso. Tem que quebrar isso. E ela falou assim, olha, está uma guerra muito grande. Olha, irmãos, ela não conhece. Ela falou, e a maior guerra lá são duas entre outras. Ela falou assim, olha, a guerra financeira dos irmãos está travada. O céu está cerrado. Então precisa Deus tirar essa ruptura, quebrar, para que o céu se abra e venha, não é verdade, a chuva de Deus sobre nós. Na saúde, nas finanças, na comunhão, no ministério. Então, irmãos, Deus tem falado. Deus tem falado e tem nos direcionado de várias formas. Sim. Só que nós precisamos nos colocar de pé. Nós precisamos aceitar, queridos, sabe? E nos colocar de pé em posicionamento para vencer essa guerra. Para poder vencer essa guerra. Para vencer essa guerra. Quando eu estava para ganhar neném, a parteira falava assim, faz força. Não é assim? As mães aqui faz força. Não é? A gente já não tem mais força. Né? E elas, os médicos, as parteiras, faz força. É a última força, mas faz força. Amém? O bebê só nasce pela força. Então nós só vamos romper e vencer pela força em Deus. É pela força. Amém? É pela força. Não é reclamando, não é murmurando, não é se chateando. Não. É rompendo com fé. Fazendo força. Amém? O reino de Deus é tomado à força. Amém? E se nós tivermos, queridos, sabe, que alcançar, romper, para poder alcançar a nossa vitória, a nossa bênção, as nossas promessas, vamos usar essa força espiritual. Se o diabo está paralisando a tua vida, a tua casa, a tua família, não vai conseguir. Porque Deus é conosco. Deus é conosco para nos dar vitória. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Lembrem disso. Amanhã, Deus fará proeza no meio de nós. Sabe por quê? Porque lá em Isaías 43 vai dizer, vós sois as minhas testemunhas. Amém? Para que nós venhamos dar testemunha de Deus. E depois o Senhor fala assim, agindo eu, quem impedirá? Não, ninguém vai impedir. Amém? Porque o Senhor é conosco para nos abençoar. Amém? Enfrente os teus desafios. Enfrente com fé, com adoração, perseverança. E com certeza a vitória será certa em nome de Jesus. Amém? Nos coloquemos de pé, queridos. Maravilhoso Deus. Tu és o Senhor, Pai. E nesse momento, meu Deus querido, nós oramos a Ti. Pai, temos muitas batalhas, lutas, guerras, desafios. Senhor amado, muitas coisas, meu Pai. Umas guerras na saúde, outras nas finanças, outras na família, outras, meu Deus querido, psicológica. Meu Deus, eu não sei, Senhor, mas uma coisa eu sei, Tu és conosco. Tu és conosco, Senhor amado, para nos abençoar. Concede-nos, Senhor, essa graça. Que o nosso coração esteja firmado no Senhor, para que nós venhamos conquistar essa vitória. Abre o céu, Senhor. Se nós tivermos, meu Deus querido, aleluia, que descer no vale para poder ganhar esta guerra, Senhor, vai conosco. O Senhor é aquele, meu Deus, que vai na nossa frente. O Senhor é aquele que dá coragem. O Senhor é aquele que traz, meu Deus, estratégia. Senhor, move as nossas habilidades, Senhor. Eu sei que cada um de nós temos habilidades, meu Pai. Que nós venhamos usá-las, Pai amado. Aleluia, que no meio das batalhas nós não venhamos esmurecer. Não venhamos, meu Pai amado, recuar. Não venhamos, meu Pai, ser paralisado por elas. Mas nos encoraja, Senhor. Nos fortalece através da fé, através da palavra, Senhor.
meu Deus, que o Senhor venha nos revestir através, meu Deus amado, aleluia, Senhor Jesus, da tua armadura, quebrando o nosso coração, recaia, subindo a gabaste, ove manala subderrécia, arebaia xere manala basuriando. Quantos, meu Deus, já acham, meu Deus querido, que a guerra já foi vencida e perdida? Quantos, meu Deus, já não oram mais, já não creem mais, já não buscam mais? Mas eu creio, meu Deus, no teu milagre para as guerras dos meus irmãos. Seja qual for a guerra, seja qual for a multidão que se levantaram contra eles, o Senhor é poderoso, meu Deus querido, para lutar por eles e garantir a vitória. Que nós venhamos, meu Deus amado, aleluia, contemplar, Senhor. Venhamos, meu Pai amado, sermos encorajados pelo Teu Espírito Santo. Nos dá estratégia para cada batalha. O Senhor tem uma forma de lutar. Para cada batalha, o Senhor tem um direcionamento. Concede, Senhor. Dai-nos ouvido para ouvir, Senhor. Muita distração, meu Pai, tem nos tirado do foco e do alvo. Mas não nos deixe distrair. Que nós venhamos estar focados, Senhor, nas estratégias de Deus. Colocando em prática tudo que o Senhor tem falado conosco. Nós queremos seguir os seus propósitos. Nós queremos seguir os seus conselhos, Senhor, e sair vitoriosos em nome de Jesus. Oro, meu Deus querido, para aqueles que estão enfrentando guerras, meu Pai amado, na saúde. Quantos, meu Deus, enfermos, o Senhor é o Deus que cura, que liberta, que transforma, que salva, Senhor. Tu és o Deus, meu Pai amado, poderoso. Quantos enfrentando, meu Pai, guerras nas finanças, Senhor. Repreenda, Senhor. Repreenda o devorador. Repreenda, Senhor amado, toda a escassez. Meu Deus, repreenda toda a oruga, pulgão, Senhor. O Senhor venha dar estratégia, meu Pai. Canta, lavachuri, mandarabadai. O Espírito Santo que é água, venha, meu Deus querido, jorrar neste deserto, Senhor. Aleluia, trazendo abundância, meu Pai amado. Porque eu creio na providência do Senhor. Aqueles que estão com dificuldade na família, no lar, Senhor, que o Senhor venha bradar a sua graça. Venha, meu Deus, venha, Maia, subiando, mais. Contempla, Jesus, contempla. Não tem coração de pedra que o Senhor não possa quebrar. Quebra os corações de pedra, Senhor. Transforma em nome do Senhor Jesus. Traz a vitória nas nossas guerras. Traz estratégia, Senhor. Cresce a nossa fé. Ah, Senhor amado, porque nós cremos, Senhor, que o Teu nome será glorificado. Que o nome de Jesus venha a ser glorificado. Em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Aleluia. Obtenha a vitória nas suas batalhas. Obtenha a vitória em Deus nas suas batalhas. Não desista, não retroceda. O Senhor é contigo. Amém? Por onde quer que vocês vão, o Senhor é contigo. Amém? Amanhã nós temos oração de manhã. À tarde é o último dia na casa da nossa irmã Rose. Amém? E à noite teremos aqui um ensaio no Ministério de Louvor. Quinta-feira nós não teremos o COFAS, teremos aqui a reunião, né, com a Marley e com as voluntárias, né, para o trabalho das crianças. Sexta-feira temos o ensaio das irmãs. E sábado, nem lembro. Sexta-feira tem das crianças também. Tem o ensaio das crianças e o ensaio das irmãs. E sábado, irmãos, eu vou avisando lá, porque agora eu não lembro. Tá bom? Amém? Que eles continuem orando por nossa festividade, pela participação de todos. Amém? Que Deus venha abençoar grandemente esses dias na presença do Senhor. E vamos continuar orando uns pelos outros, porque grande é a vitória do Senhor para cada um de nós. Amém? Querido Deus maravilhoso, soberano e santo, eu me alegro no Senhor, no Deus da minha salvação. Obrigado, meu Deus, por cada um dos meus irmãos, por aqueles, meu Pai amado, que não puderam vir, eu oro por eles, para que o Senhor traga cura, livramento, proteção e provisão. Pai, assim eu despeço a tua igreja em paz, que volta para casa, cuidados, curados e abençoados e vencedores, Pai, em suas batalhas. Que o nome do Senhor venha a ser exaltado, em nome de Jesus. Amém.
Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com todos os servos de Deus, desde agora e para sempre. Quem crê, diga amém. Está terminada a nossa Vem desligar. Só apertar. No concluir? É.